Jen yu jin jansan, Pemage sadum pola, Yatsen chogi nudrunye, Pemajune jesudra, Kodu kadromun pekor, Jesu Jinjima Jire So Guru Pema Sirim Jinu Jinu Jamsan Pema Gesadum Puma Yatsen Chogi Nyodrumye Pema June Jesudra Kudu Kadru Peko Jesu Sudanuchi Jinjino Jesu So Guru Pema Sirim Jinu Jinu Jansan Pema Gesadum Poma Yatsen Chogi Nudrunye Pema June Jesudra Udo Kano Numpeko Jeti Jesudra Duchi Jinjima Jesu So Guru Pema Sijivam Jinu Jinu Jansan Pema Gesadum Pola Yatsen Chogi Nudrunye Pema June Jesudra Kundo Kadro Numpeko Jeju Jesudra Nuchi Jinjima Jesu So Guru Pema Sijivam Sanjay Chodan Sochi Chodama Jancho Bardo Dagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Dola Pinche Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chodama Jancho Bardo Dagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Lola Pinche Sanjay Pasho Sanjay Chodan Sochi Chodama Jancho Bardo Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Lola Pinche Sanjay Pasho. Então, esse é o terceiro capítulo do livro Dança Mágica. E aqui Tilenobel vai falar sobre linhagem. Só que ele vai usar uma abordagem muito incomum para falar sobre esse tema. Esse tema é muito importante. E esse tema, ele é recorrente, ele é diário na nossa vida. E ele diz respeito não só à sensação da gente se associar a uma linhagem budista, por exemplo, uma linhagem espiritual, mas é alguma coisa que permeia a nossa vida, seja no sentido da gente se associar, da gente fazer parte ou se sentir parte de uma linhagem familiar e assim por diante, né? Então é alguma coisa que corre por dentro da gente. Só que ele vai usar uma linguagem mágica para falar sobre isso, né? Então, eu quando eu vi isso, né, eu fiquei muito tempo olhando só para a primeira frase, que é uma citação de Milarepa que ele usa.
Vocês vão ver que ele vai usar essa citação para falar sobre linhagem, né? Então ele diz assim: o ensinamento da linhagem sussurrada é o hálito da Dakini. Então isso é uma forma de falar sobre a linhagem, né? Tem um livro que não tem tradução para o português ainda, muito interessante, né? Que em português seria algo como o hálito quente das Dakinis, o hálito cálido das Dakinis. É de uma praticante muito antiga, muito importante, assim, e ela vai escrever um livro sobre as Dakinis e sobre em cima dessa expressão, o hálito cálido das Dakinis, né? E aqui ele usa uma imagem de Minarepa, que o ensinamento da linhagem sussurrada é o hálito da Dakini. Então parece completamente hermético, né? Ou seja, não tem nem como explicar direito. E até se explicar muito estraga, né? Mas, por exemplo, se a gente lembrar que o contexto do ensinamento como um todo que ele traz é sobre o aspecto da energia, ele vai falar da Dakini como uma forma de falar sobre a energia que se move dentro da gente, que nos move na conexão com as coisas, com os seres em geral. Ele vai chamar isso de energia, ele vai chamar isso de Dakini também, uma manifestação de uma Dakini. Então, quando a gente vê um Lung específico, a gente vê uma energia, e ele diz, isso também pode ser visto como um aspecto de uma manifestação de uma Dakini, se a gente quiser usar essa linguagem tibetana tradicional, né? Mas aqui ele não está falando só sobre Dakini como sendo energia, mas como uma energia que é transmitida. Então, energia é algo que a gente transmite uns para os outros. Não é algo que a gente imagina que a gente consiga guardar as 7 chaves dentro da gente, mas inevitavelmente pela nossa presença e assim por diante, a energia é alguma coisa que a gente comunica. E a gente comunica de um jeito não verbal. Até porque não precisa, né? Não precisa. Agora, então, o jeito que a energia ela é comunicada é que é o ponto. Então, por exemplo, quando ele diz a linhagem sussurrada, ele está dizendo que a energia é alguma coisa que a gente não precisa gritar, não precisa ser uma coisa espalhafatosa, não precisa ser escrita assim, tipo caps lock em caixa alta, né? Que a gente precisa como que berrar com os dedos, né? Com as teclas, né? Não é isso, né? Mas, por exemplo, é uma coisa muito sutil. Então, quando a linguagem das Dakinis, a linguagem da energia entra, a gente, para lembrar um pouco do que a gente viu até agora, a gente está olhando para uma dimensão da realidade que não é a ênfase principal, não é o aspecto racional, cognitivo, mas é esse aspecto mais intuitivo, que faz parte dessa qualidade feminina que a Dakini representa. Então, esse aspecto da contemplação da energia é algo que vem de uma maneira quase que sorrateira também ao mesmo tempo. Então, para a gente pegar exemplos assim, né, como que a energia ela é transmitida, a gente vê ela. Então, quando a gente vai ver uma peça de publicidade, né, a gente vai ver uma propaganda, por exemplo, aí se a gente for ver sob a ótica, né, do pessoal que vai estudar crítica cultural, análise do discurso, eles não vão prestar muita atenção apenas nas palavras, mas é como se tem essa percepção que tem um estilo de vida que está sendo vendido ali, ele está sendo transmitido. A pessoa que está na sua casa, ela olha com uma cara de alguém que fica um pouco chupando o dedo, assim. A ideia é essa mesmo, né? Que a pessoa se transmita um long que a pessoa quando assiste, ela tenta pegar aquele long. E aí se ela pega, ela vai tentar encontrar o jeito de fazer aquilo surgir e se manter dentro dela. Então tem uma transmissão daquele long. É como se a gente pudesse dizer que é uma transmissão como se fosse uma espécie de uma linhagem do Sansara que está sendo transmitido. Agora, se a gente disser assim, né, bom, é uma linhagem do Sansara que está sendo transmitida, né, tem um long. Às vezes, e é muito claro de ver isso também nesse aspecto mais
mais normal assim para a gente de pensar a linhagem, que é nesse sentido familiar. Então a gente vê a dificuldade que é, por exemplo, os pais tentando transmitir um lung para os filhos, né? Deles tentarem, por exemplo, quererem que os filhos peguem alguma coisa e os filhos não estão a fim de pegar aquilo. E lá pelas tantas começa um pouco uma ameaça, assim, do tipo, olha, um dia esse negócio vai ficar para você cuidar. Um dia você vai ter que ser responsável por tocar em frente de alguma coisa. E a pessoa tenta escapar e não consegue. Mas é como se não houvesse necessariamente, ainda mais quando parte para ameaça, não houvesse uma habilidade de transmitir aquele longing. Ou simplesmente não tem conexão. Então aqui, Milarepa diz, a linhagem sussurrada. Então não está havendo um sentido, não tem uma coerção, assim, não tem uma ameaça. Né? Por quê? Porque quando a gente diz que é sussurrado, é porque a gente chega muito perto do outro para poder falar, né? Então a gente quando vai sussurrar, a gente encosta praticamente na pessoa. E quando a gente faz isso, e a gente vai falar baixinho, né? A gente vai sussurrar, inevitavelmente tem o hálito, né? Tem o calor da própria proximidade da pessoa, da própria fala da pessoa, da voz, da respiração, né? Então, isso é uma maneira quase poética de falar dessa transmissão que acontece de um jeito que a pessoa nem sabe direito como, e ela, de repente, pegou aquela linhagem, ela pegou aquela transmissão, ou não pegou, aquilo não fez sentido para ela. Mas, de alguma forma, ela se sentiu tocada. Esse se sentir tocado é que é a linhagem sussurrada, que é o hálito da Dakini, que é uma energia que brotou dentro da pessoa, e aí ela, então, ela compra aquilo, ela toma aquilo, aquela energia como alguma coisa que agora ela vai tentar manter viva. Então aquela linhagem que não tem um rosto, né? É uma linhagem que é uma transmissão de uma energia, porque é uma Dakini, então é uma transmissão de uma energia, a pessoa pega. E a gente vai pegar isso em diferentes lugares. A pessoa vai pegar isso, se a pessoa entra numa faculdade e quer seguir uma carreira, ela com certeza pegou um hálito de uma Dakini, de alguma coisa que ela viu que fez ela querer seguir ali por dentro. Se ela for seguir uma conexão com qualquer coisa da vida dela, né, ela pegou uma transmissão de uma energia que ela agora quer ajudar a manter vivo aquilo. E a gente não tem necessariamente uma lembrança de alguém nos obrigando a fazer aquilo. Aquilo simplesmente fez sentido. Então, essa transmissão dessa energia que a gente sente como sendo uma coisa completamente crucial na nossa vida, ela aconteceu de um jeito que a gente não sabe nem explicar. Então, isso significa que foi como uma linhagem que foi sussurrada para a gente. Então, teve o hálito quente da Dakini, da energia, em que aquilo se encostou na gente e a gente tentou manter aquilo vivo. Então, tudo aquilo que a gente sente que precisa manter vivo, que a gente sente como fazendo parte da gente, teve uma transmissão desse sentido que aconteceu. E então isso está ligado a como se fosse uma forma de falar da linhagem que está ligado ao próprio sentido de manter uma vida viva, né? Tentar manter uma vida viva. Então isso é muito rápido, assim, um jeito de falar sobre isso, né? Um outro jeito que eu acho muito importante de lembrar é que, por exemplo, o Dharma, ele é uma linhagem oral. O budismo é uma tradição oral. A gente facilmente esquece disso, porque como tem muito livro, né, tem muito texto, a gente facilmente associa, né, aquilo como se fosse apenas aos textos, né? Mas o budismo é uma linhagem, uma tradição oral. Todos os mestres lembram sobre isso, né? Então isso significa que, por exemplo, no Tibete se dizia que ninguém atingiu a iluminação lendo um livro, né? Eles falam sobre isso. Hoje em dia a gente poderia dizer, ninguém atingiu a iluminação pelo Zoom ou pelo YouTube, né? A gente não viu ainda isso acontecendo.
mas a gente está se esforçando, né, para ver se rola, né? Nós estamos aqui, né? Nós somos os primeiros, né, a fazer isso acontecer. Mas significa que não é alguma coisa que a gente possa simplesmente pegar como alguém que se apropria. Então tem uma transmissão que acontece. Essa transmissão ela não é uma formalidade, mas é uma transmissão de uma energia. Então tem um lung. Então, por exemplo, a gente pode ler sobre a impermanência, mas tem um momento que a gente ouve alguém falando sobre a impermanência e aquilo realmente bate na gente, né? Aquilo faz sentido. Então tem uma transmissão que vem junto da presença. Essa transmissão sussurrada, né, essa linhagem sussurrada que ele chama, ela é muito curiosa porque ela significa que cada momento em que, por exemplo, alguma coisa é explicada, cada momento é único. Eu cansei de ver, por exemplo, casos com o Lama Santen, né? Ele dando ensinamento, aí as pessoas pedindo para gravar e depois para transcrever e publicar. E ele dizendo não. Isso foi dado, isso foi falado aqui nesse contexto para essas pessoas. E ponto. Isso não é a gente pegar e massificar isso, né? Então isso é muito interessante da gente pensar, porque o nosso hábito ocidental é a gente tentar massificar aquilo para todo mundo. Só que quando a gente faz isso, a gente bloqueia a percepção de que cada momento é um momento, cada situação é uma situação. O que vem mais a calhar naquele momento? Talvez não venha a calhar dali a 5 minutos, talvez. Né? Dali a uma semana, dali a um mês, para outras pessoas. Então é esse encontro é como se fosse desse frescor, né? Então o hálito cálido aqui, né? O hálito da linhagem sussurrada tem a ver também com esse frescor. É alguma coisa que surge naquele momento, naquele encontro. E que não necessariamente vai funcionar do mesmo jeito dali para frente, né? A gente também tem várias lembranças, assim, de, por exemplo, fazer anotações, né? A gente ouvindo coisas e fazendo anotações. E aquilo fazer todo sentido. Depois a gente voltar para as anotações e o Lung não está mais ali. Aquele lugar que a gente foi, naquele momento, se a gente pudesse ter fotografado dentro, a gente tinha. Mas aquilo desapareceu, né? Então é o fato de que isso a gente já vê como que a palavra escrita não é que ela tenha menos importância, não é isso, mas é que tem uma qualidade da experiência que ela precisa desse encontro, né? Então ele vai chamar isso da linhagem sussurrada, que é o hálito da Dakini, né? Isso é Milarepa falando. Então vamos ver uns trechos do texto aqui, porque é muito interessante como que ele traz, né? Ele traz coisas muito legais aqui, né? Então ele começa com uma frase também um pouco parece um pouco hermética, né? Ele diz assim: qual é a essência da linhagem? Ele já começa lá em cima, né? Por exemplo, o Tilenorgo aqui, ele não vai falar de um aspecto como se fosse conceitual, né? Ele não vai assim, bom, no budismo tem tantas linhagens. Ele não se propõe a fazer uma leitura enciclopédica do budismo. Não é nem do budismo, é da realidade. Ele propõe a gente olhar de uma maneira muito profunda para as coisas. É só isso. Então aqui ele não está nem falando assim qual é a essência da linhagem budista, por exemplo. Qual é a essência da linhagem espiritual, da linhagem familiar. Qual é a essência dessa noção de linhagem, de uma maneira muito profunda. Então ele vai dizer, é a conexão natural, ininterrupta, com a energia natural e continuamente pura. Isso é a primeira frase do capítulo, né? É a conexão natural, ininterrupta, com a energia natural e continuamente pura. Então aqui é uma visão absoluta da linhagem. Ele não fala no sentido relativo das pessoas, dos países, das tradições e assim por diante, né? Ele está falando de um reconhecimento dessa conexão natural com a natureza da realidade. Então, quando ele fala
energia natural e continuamente pura, ele está falando é a conexão com a natureza das coisas. A natureza das coisas não é budista, é a natureza das coisas. Vocês vão ver que mais adiante ele usa a expressão mente de sabedoria. É a mesma coisa. Ele não está nem falando de budismo aqui, ele está simplesmente falando desse lugar muito amplo que a gente pode olhar para as coisas. Então, quando essa conexão ela está em harmonia, ela está em equilíbrio com a energia natural e continuamente pura, isso é a essência da linhagem. Então, ele não está falando de alguém, por exemplo. A gente, quando fala de linhagem, é como se a gente sempre ficasse pensando em pessoas, né? Bom, mas aí tem a minha árvore genealógica e tem a linhagem de alguma coisa. Então, a gente fica sempre procurando identidades, né? A gente fica procurando um alguém. Mas aqui ele não vai nem falar desse lugar. Ele já está olhando aquilo na perspectiva super ampla, né? Então, ele não fala no sentido relativo. Agora, isso é a essência da linhagem. Agora, aí, na sequência, ele diz assim, e quando que a linhagem parece rompida? Quando? Quando essa energia natural é separada de sua fonte secreta. Então, é quando não há esse reconhecimento. Então, é isso que ele vai falar da fonte secreta. A gente não reconhece as coisas. Então, a linhagem parece... Ele diz, se nós separamos a energia natural da sua fonte secreta, ela se torna obscurecida e impura. Então, a linhagem parece rompida. É muito interessante que ele usa a expressão parece rompida, porque, na verdade, é como se fosse apenas uma... A gente não vê mais. Então, esse sentido muito profundo, ele segue acontecendo, mas a gente não consegue mais perceber. Então, ele vai usar um exemplo aqui super interessante, na página seguinte já, na mesma página talvez, ele vai falar dos alimentos, né? Mesma página embaixo. Então, ele diz assim, quando nós comemos um alimento fresco e natural, que vem dos elementos grosseiros visíveis, os elementos grosseiros visíveis, né? Ele vem da terra, ele vem da água, não é uma coisa industrializada, né? Quando a gente come um alimento fresco, natural, que vem dos elementos grosseiros visíveis, ele se conecta com os elementos sutis para produzir energia invisível. Mas o excremento inerte e visível ainda persiste. Então tem uma qualidade de energia que o próprio alimento transmite pela própria proximidade dele com os elementos grosseiros visíveis, né? Então, é tão simples quanto a gente pensar numa cenoura orgânica, que é toda disforme, meio barriguda, meio uma cara estranha, que tem um gosto super interessante, super bom, super saborosa, dessa cenoura que a gente compra no supermercado, que é enorme, ela é toda uniforme, ela é toda lisinha, e não tem gosto de nada, tem gosto de água no máximo. Então, quanto mais próximo tiver, mais ela se conecta com os elementos sutis para produzir uma energia que ele chama de invisível. E o excremento inerte persiste. A parte do excremento visível, né? Ele diz aqui. Aí ele usa um outro exemplo na sequência para falar da mesma analogia, né? Então ele diz assim, quando nós dormimos, os nossos fenômenos grosseiros, dos fenômenos do estado de vigília, eles se conectam com os nossos elementos sutis para produzir excremento invisível na forma de sonhos. Então, os fenômenos grosseiros, as coisas que a gente vê quando está acordado, se conectam com os nossos elementos sutis, a nossa mente, as nossas emoções. E aí o excremento, assim, o que sai dali? Ele chama isso de excremento, o produto, né, desse encontro. São os sonhos. Então, quando nós nascemos, o karma das nossas vidas passadas, ele se conecta com as circunstâncias da vida atual. E aí resultando nas situações de sonho dessa vida. Em cada um dos casos, o que sobra parece inerte, porque está separado da sua fonte invisível, e sua linhagem de essência parece rompida. O excremento é o resíduo dessa linhagem rompida.
Então, quanto mais distante a gente estiver do reconhecimento dessa qualidade natural das coisas, maior o resíduo, né? Ou seja, maior a distância que a gente está de reconhecer as coisas de um jeito mais amplo. Então ele segue dizendo, né? Por exemplo, quanto mais fresco algo for, mais próximo estará da sua fonte natural, da sua linhagem natural. Quanto mais velho o alimento fica, mais ele se torna passado e inerte. Menos acessível a sua essência secreta se torna para nós quando o consumimos. Então, tanto na medicina tibetana, na medicina chinesa também, principalmente, tem essa noção que o alimento carrega o Qi, né? Ele tem uma energia vital. Então, a gente vai ver, por exemplo, alimentos que carregam energia vital, que são esses alimentos que estão mais próximos desse ambiente natural, e tem os alimentos que eles são capazes de retirar o Qi do nosso corpo. Eles fazem o contrário, porque eles são tão processados, tão industrializados, que eles demandam mais energia do corpo para conseguir metabolizar eles do que eles em si mesmos oferecem. Então, eles são um tiro no pé, né? Que, enfim, é boa parte do que a gente vê no supermercado hoje, né? No supermercado, esses supermercados grandes em geral, né? Mas isso serve para tudo, né? Porque é o quão desconectado que a gente vai ficando. Não é nem só de uma dimensão de simplicidade, né? Mas é o quão distante que a gente vai ficando de simplesmente reconhecer essas qualidades nas experiências todas, né? Então, quanto mais desconectado a gente tiver de conseguir perceber o aspecto da energia, o aspecto dos elementos, maior o excremento, né? Maior a desconexão que a gente vai sentir com a própria fonte vital das coisas, né? Se a gente lembrar da própria frase do Milarepa no início, né, que ele fala da linhagem como esse sussurro das dakinis, é só a gente ver o quanto que a gente tem a sensação que às vezes a gente precisa gritar com alguém para se fazer ser ouvido ou para conseguir se comunicar, enfim, o mínimo, né? Porque começa a surgir uma inquietação, uma ansiedade, uma aceleração e uma raiva começa a vir. E aí a gente vai entrando num looping, né? A gente entra num ciclo vicioso que a gente já não consegue mais reconhecer as coisas direito. Só resta gritar, né? Pelo menos essa sensação que pode ficar, né? Que parece que a única coisa que tem para fazer é gritar. Então parece que a gente vai se desconectando dessa qualidade natural que nos faz justamente estabelecer conexão com as coisas, né? Então aqui ele vai falar da linhagem nesse sentido super, super amplo, né? Tá dando para acompanhar, pessoal? Acho que vocês podiam dizer alguma coisa, né? Vou deixar falando sozinho aqui. Então isso é uma coisa que ele diz no início, né? Mas aí ele vai fazer uma ponte muito interessante com essa noção da linhagem mais ligada a um caminho espiritual mesmo, né? Para quem tem o livro, é na página 55. Deixa eu ver. Não, desculpa, 58. Deixa eu ver aqui. Então ele vai dizer assim, né? Se nós não estamos conectados com a mente de sabedoria da essência secreta, ele já está lá em cima de novo, né? A mente de sabedoria da essência secreta, Rigpa. A pessoa não tem lucidez. Por nos encontrarmos obscurecidos por tradição, raça, nacionalidade, status social, orientação política, não somos capazes de conhecer a linhagem budista pura. Então ele já chega botando os pingos nos is, né? Por quê?
Porque cada uma dessas construções, tradição, raça, nacionalidade, status social, orientação política, por mais crucial que possa parecer, é muito fácil a gente reificar, é muito fácil a gente tornar aquilo uma coisa viva nela mesma, no sentido de ter uma vida própria, como se a gente não tivesse também construindo aquilo. Então, ele diz, se você tiver... Isso aqui parece que é feito para hoje, assim, né? Sendo dito agora. Isso aqui tem quase 50 anos que ele falou isso, né? Mas ele já sentia, né? O Trump nem estava, assim, na onda, né? E outros, assim, né? Mas já está aqui, ó. Raça, nacionalidade, status social, orientação política. Então, se a gente não for capaz de trazer esses aspectos para dentro da própria prática e, de alguma forma, se permitir também olhar de modo mais profundo para isso, para esses temas, né? A gente não vai conseguir penetrar de uma maneira genuína no próprio Dharma. Porque é como se a pessoa tivesse a própria identificação e fixação a essas noções, e desse lugar que ela não vê como construído, ela não vê como um lugar que tem uma artificialidade, e dali aquilo ela toma como sólido, e dali de dentro ela imagina então que ela pode se aproximar do Dharma e ver o que o Dharma ajuda ali. Mas ela não está também fazendo o exercício de como que o Dharma pode ajudar ela a aprofundar essas questões. Então aqui ele vai dar um exemplo, né? Ele vai dizer assim: alguns asiáticos ou ocidentais que pensam como asiáticos, tem mais essa, né? Que ele já tinha encontrado essa galera, né? Eles acham que os ocidentais não podem ter uma linhagem, porque eles não possuem tradição budista, por exemplo. Se acreditamos que os ocidentais são materialistas demais para ter uma linhagem espiritual, e esse é um argumento que a gente vê muito, né? Não, os ocidentais não têm chance. Eles são muito materialistas. Desrespeitamos a linhagem budista pura. Se não estamos preocupados com qualidades espirituais, mas estamos superficialmente seduzidos por costumes e trejeitos, porque associamos a Ásia com a linhagem budista, também desrespeitamos a linhagem budista pura. É muito interessante. Ele está dizendo que o budismo não é asiático. A essência do budismo não é tibetano, ou indiano, ou japonês, né? Então, quanto que a gente se atrapalha com isso, né? E as linhagens todas, na verdade, né? Elas não têm isso na sua essência. Se a gente olhar 4 novas verdades, tu não consegue dizer que aquilo é pertencente a algum país, né, ou alguma nacionalidade, por exemplo. Se acreditamos que apenas os sacerdotes, os lamas, os gurus possuem uma linhagem, então nós temos o conceito de linhagem de título e o conceito de linhagem de cadeado e chave, o que é desrespeitoso com a linhagem espiritual pura. Então, como que é olhar menos para o aspecto formal da linhagem e mais para o aspecto muito profundo do que é uma linhagem? Então, aqui é como se ele estivesse nos liberando da gente não ser asiático, da gente não ser um budista que sabe fazer as coisas budistas direito, no sentido externo, né, da própria ritualística, né, da tradição necessariamente, mas como que é a gente olhar isso de um jeito mais profundo, né? Aí, eu acho que é já na página seguinte aqui, onde diz, deixa eu ver aqui direitinho. Ele desce o cacete aqui nos ocidentais. Eu acho que não teve uma experiência tão boa assim. É na página 59, né?
ele vai dizer assim, no início do primeiro parágrafo, né? No final, ele diz: o Buda disse que o ensinamento verdadeiro, ele nunca depende de uma raça. Se não reconhecemos aqueles que detêm linhagem pura, independentemente de onde venham, estamos desrespeitando a linhagem espiritual vasta e onisciente. Aí ele diz: se nós praticamos o Dharma na dependência do poder da linhagem de uma substância comum, não obteremos poder espiritual profundo. A fonte do poder visível é sempre o poder invisível. Por exemplo, algumas máquinas são muito poderosas, mas não somos capazes de tocar a eletricidade que passa por elas, porque a fonte do seu poder é invisível. Eu acho ótimo essas explicações assim, porque vocês pensam, ele nasceu no Tibete e não tinha eletricidade, né? Ele foi encontrar a eletricidade e ele já tinha 30 e muitos anos, né? Então, é uma coisa quase indígena, assim, olhando para aquilo, né? Como é que tu explica, né? Então, eu acho muito legal essas analogias aqui. Aí ele diz: se não podemos conectar o visível poder de substância com sua invisível fonte insubstancial invisível, ele rapidamente acaba. Aí ele vai explicar isso agora, né? Ele vai dizer assim: isso é particularmente verdadeiro hoje em dia, quando os ocidentais e os asiáticos, eles estão fazendo fábricas de Dharma, tentando barganhar com a linhagem da substância com fins de poder e lucro. Então, tenta produzir como se fosse um Fordismo, né? Os budistas, né? Vamos formar budistas, vamos ampliar as coisas, vamos crescer, vamos expandir. Então, é isso que ele está criticando, né? Como capitalistas que anseiam por prestígio e riqueza, de modo a alcançar o respeito das pessoas, isso os praticantes, não apenas assim, os outros, né? Os praticantes, nós queremos obter o que é tocável e útil. E nós tememos a pobreza, o anonimato e a perda de poder mundano. Nós achamos que a linhagem ela precisa ser exclusiva, apenas para aqueles que acumulam prestígio espiritual. Nós achamos que a linhagem só é encontrada quando nós associamos com pessoas elevadas, de alta visibilidade. É como se tivesse uma sensação que brotasse de que aquilo é verdadeiro, aquilo é genuíno, porque é como se tivesse uma estrutura tão bem montada que não é possível que aquilo não seja realmente confiável, né? Então é o que ele vai dizer. Nós achamos que a linhagem só é encontrada quando nós nos associamos com pessoas elevadas e de alta visibilidade, com centros de Dharma bem conhecidos e professores que foram reconhecidos pelo público como detentores de linhagem tradicionais. Aí agora ele faz uma das críticas mais duras que eu já li assim, sobre os praticantes, né? E ele diz assim: nós podemos fingir ser budistas. Você entende de onde é que o Dzongzar veio, né? Porque é o pai do Dzongzar, né? Então, quando a gente vê o Dzongzar sendo um pouco ácido, né? A gente já sabe de onde ele tirou aquilo, né? Nós podemos fingir ser budistas, mas se não temos a perspectiva de sabedoria e a compaixão que Buda Shakyamuni revelou, vez após vez, quaisquer atos de Dharma que coloquemos em cena serão apenas dramas dármicos para a plateia nihilista ter sobre o que fofocar frivolamente durante o intervalo. Vamos dizer assim, o intervalo do ensinamento, né? Porque é como se ele tivesse visto que tem uma expectativa de que qualquer coisa vire um espetáculo, né? Qualquer coisa vire uma apresentação de alguma forma, né? E que é muito bizarro. É quase esses dias agora que eu estava assistindo uns trechos assim dos debates eleitorais dos Estados Unidos. É muito bizarro, né? Porque quando a gente olha o Trump, ele
aquilo parece que ele está no programa ele realmente está no programa de TV. Aquilo não é um debate sobre o país. Aquilo é uma encenação, é um teatro, é uma coisa, o jeito que ele olha para a câmera, né? O jeito tudo, né? Então, quem sabe o jeito o que está acontecendo mais, porque é um espetáculo. Então, a gente não é uma coisa apenas da política, né? Mas é o fato de que a gente facilmente torna tudo um espetáculo. E não é alguma coisa que a gente tem de maneira consciente necessariamente, mas é como se a gente, de maneira quase inconsciente, tivesse uma expectativa de que o nosso encontro com o Dharma, né, ou que, enfim, a pessoa que a gente vai ouvir, ela tenha uma habilidade de tornar aquilo como se fosse um certo espetáculo. E aí, no sentido, ele fala isso porque ele vai dizer, né, que aí as pessoas podem fofocar no intervalo, porque o que acontece? Aí ele se deu conta que os ocidentais, eles têm uma facilidade para se tornarem tietes, assim. Então a gente facilmente se torna tiete. A gente diz, nossa, tu viu que maravilha que ele falou? Nossa, super profundo. Então ele diz, a pessoa começa a fofocar no intervalo. Qual que é o problema disso? O problema é que quando a fofoca, a conversa termina, tudo segue, né? É como se isso não tivesse um poder de transformação mais genuíno. Então não é deixar, não é, ele não está dizendo, bom, então agora ninguém mais fala sobre nada. Não é isso. Mas é a gente ver a limitação disso, né? Porque é como se a gente, por exemplo, é muito bizarro ver a estrutura da internet, do Instagram que seja, né? Porque aí a pessoa vê lá e tem uma frase super profunda de um mestre, né? Vai ver assim, super, tem um recorte de um livro super maravilhoso. Aí embaixo tem um vídeo mais maravilhoso ainda. E aí a pessoa vai rolando o cursor, ou ela vai trocando de site, qualquer que quer que seja. Tem coisas muito profundas. Só que nada fica. É sempre um verniz que arranha, encosta na gente, e aí a gente desliga, porque, enfim, tem alguma outra coisa para fazer, e aí a vida segue. Então, é isso que ele diz que é uma postura quase niilista, porque a pessoa ela não está aberta, né? Ela tem um grau de fechamento com relação àquilo. Ela não consegue permanecer com aquilo, né? Então, isso aqui é muito cirúrgico, né? Para os dias de hoje, né? E mais adiante, é o último trecho que eu vou pegar aqui para a gente falar, né? Que está um pouco mais adiante. Está na página 61. Página 61. Está mais ou menos no meio, né? Então ele vai agora usar uma citação do próprio Buda, que eu acho super apropriada aqui, né? Então ele vai dizer assim, se nós queremos falar da linhagem pura do Dharma, como que seria então, né? Nós precisamos nos preocupar com a pureza. Buda Shakyamuni disse, meu trono de leão destemido do Dharma não tem domo. Aquele que tem compaixão, que possui uma mente de sabedoria, que tem em mente o benefício, esse é o ancião da minha linhagem. E ele pode sentar em meu trono. Ele ou ela, né? Buda não disse aquele que possui um título, aquele que é escolhido por pessoas de mente neurótica, ou aquele que se engajou em mais política. Tenha ele um título ou não, seja ele escolhido ou não, seja ele reconhecido, né? Seja ele político ou não, o detentor da linhagem é aquele que tem as qualidades originais da sabedoria e que tem como fonte da sua mente a pureza da sabedoria. Aquele que tem vastas qualidades espirituais, vindas da pura intenção
E uma mente bem dotada pelo karma prévio detém uma linhagem espiritual pura e pode efetivamente beneficiar os seres. Ao contrário, é como se a linhagem estivesse morta, né? Porque você tem os prédios, você tem as roupas, você tem os apetrechos, mas por dentro aquilo não está mais vivo, né? Aquilo não está mais vivo. E no final ele coloca essa, o que é muito lindo, né? Que é como se fosse uma homenagem a Yashi Tsugyal. É uma forma dele homenagear a própria linhagem. Isso aqui é super bonito. Ele diz assim: mesmo que bem nascida de nobre família, Yashi Tsugyal, ela nasce como uma princesa, né? Uma família real no Tibete. Você não encontrou qualquer essência nessa vida mundana e fugiu do seu magnífico castelo, vagando por muitos lugares, buscando apenas a liberação última. Ela tinha essa decisão, né? No momento em que buscava a liberação, com a sua forma desabrochando em incomparável beleza, então são muitos os relatos da beleza física também de Yashi Tsugyal, né? Dois príncipes tentaram fazer de você sua princesa, mas em meio às suas disputas, você se tornou a rainha. Agora, isso aqui é muito bonito como ele escreve, né? Porque ela se tornou a rainha do quê, né? Aí ele diz: você se tornou a rainha do mais poderoso monarca. Quem é esse monarca? Esse monarca é a manifestação do corpo Prajna da cor do sol, que ergue a espada do despertar imaculado, cortando as teias da ignorância. Não é alguém, né? Não é alguém. Embora com o regente supremo você tenha se tornado a rainha da terra, então ela era a esposa do rei Trizundeltsin, né? Cercada por um rosário de montanhas nevadas, Tibete, você se liberou totalmente do apego. Quando o seu mais maravilhoso noivo ofereceu você para o Acharya Andarilho, então ela se torna então parceira de Guru Rinpoche. O Acharya Andarilho é Guru Rinpoche, né? Andarilho porque não parava em lugar nenhum. Você o reconheceu como não sendo um ser comum, mas como o próprio fulgor de Amitabha. E assim você fundiu a sua mente com o seu coração de sabedoria. A você, Yashi Tsugyal, sempre me curvo, até que eu me torne o mesmo que você. Então, isso aqui acho que está nesse livro Consorte do Nascido do Lótus, né? Que é a biografia de Yashi Tsugyal. Super linda. Um trechinho. Tem essa homenagem a Yashi Tsugyal. É uma homenagem à linhagem, uma linhagem pura. Mas é isso. Pensei que a gente podia, eu acho que conversar. Talvez vocês tenham visto outros trechos, né, do texto aqui que eu não cheguei a comentar, né? Mas está aberto aqui, pessoal, por favor. Eu acho super importante a gente pensar nessa noção de linhagem na nossa vida de uma maneira geral, né? Henrique. Oi, Carol. Bom, Tudo bom? Tudo eu bom. queria te fazer uma pergunta, né? Você foi falando e me veio assim, se essa transmissão, né, de linhagem, essa descrição do Lung que você colocou, e essa até a questão da oralidade dentro do budismo, né, nessa necessidade da gente experimentar com os nossos próprios olhos, me veio
muito sobre visão. Você acha que tem relação com isso, né? No sentido da gente praticar esse olhar no meu gatinho. E aí, outra pergunta que eu queria colocar é quando a gente fala sobre os aspectos secretos dos ensinamentos, né? Como que seria esse lung que passa, sabe? Essa abertura, igual quando você fala, Sadhana não é um livro que a gente vai explicar, que a gente vai ver conceito por conceito. Aquilo vai se abrindo para a gente, né? Então, não sei, me veio essas questões, se você puder elucidar para mim. Assim, a linhagem tem tudo a ver com visão, né? E a outra, essa segunda parte, né, do, vamos dizer, o aspecto secreto, eu acho que tem uma beleza no processo, né, da linhagem, que é como criar o ambiente, sabe? É como se fosse criar o clima para que aquilo pudesse fazer sentido. Então, essa habilidade de criar um clima, ela é muito, eles são os meios hábeis, né? E a gente facilmente passa por cima disso, né? Tem uma história que Guru Rinpoche conta, essas histórias míticas, assim, que são super interessantes, né? Mas ela básica, a história, ela, para encurtar, ela é assim, né? Havia um rei, que essas histórias, assim, era uma vez, aí tinha um rei, e esse rei tinha um único filho. E esse filho, ele era pequeno, ele, um certo dia, ele fica sabendo que um grande mágico, ele estava chegando perto da aldeia, no castelo, e ele iria então fazer uma apresentação. E aí o menino pede para o pai para poder assistir. E aí o pai seleciona lá um ou dois auxiliares para irem com o menino, né? E no meio daquela apresentação do mágico, o menino ele fica enfeitiçado dessas descrições orientais, né? Eles usam muito essa noção do mágico como um encantador também, né? Ele era capaz, como alguém capaz de produzir é como se a pessoa quase ela fosse abduzida, né? E o menino então ele é enfeitiçado por aquilo e ele num certo momento ele não só se desliga das pessoas, ele sai andando, como ele se esquece de si mesmo, ele não sabe mais quem ele é. E aí ele começa a passar mal. E é os únicos que ele dá uma olhada ao redor assim e ele vê uns mendigos. E aí ele vai atrás dos mendigos e diz: Olha, eu preciso comer, vocês têm alguma coisa aí? Aí o pessoal dá uma olhada, ele estava bem vestido, né? Porque enfim, ele era um príncipe, jovenzinho ainda. Ele diz: Não, dá essa roupa para cá que a gente te ensina a mendigar. E aí o menino aprende a mendigar. E aí ele descobre: Bom, eu sou isso, eu sou um mendigo, vou fazer isso. E aí ele realmente entra naquilo, ele não acha que tem alguma coisa errada, ele é aquilo. E o pai fica desesperado, porque cadê meu filho, né? É o único herdeiro. E aí passa um tempo assim, né? Um dia ele vai mendigar e aí ele bate na porta de um que era o principal ministro do rei, coincidentemente. E o ministro, quando olha para o menino, que já está mais jovenzinho, ele diz: Eu conheço essa figura, né? E aí, ele imediatamente, quando vê o jovem, né, esse menino, ele chama pelo nome, e aí o menino diz: Não. Aí ele diz: Não, é você sim. Diz: Não, eu não sou. Aí, segurança. Aí os seguranças pegam o menino e jogam para dentro. E ele fica completamente desesperado, né? Porque, enfim, aquilo não era mais ele. E aí o ministro saca o que aconteceu, né? Diz: Não vai adiantar. Não, solta. Foi um engano, a gente se enganou. Vai embora. Não, vai embora. Show, show. Não tem nada aqui para ti. Vai embora. Aí ele conta para o rei. Aí o rei pensa: Ixi, como é que eu vou fazer? Aí ele vai lentamente encontrando um jeito de pescar o garoto. E aí ele consegue que o garoto seja contratado para limpar o cocô do cavalo do estábulo. Consegue dar um emprego pro garoto esse. E aí ele aceita o emprego. Aí depois de um tempo ele é promovido a dar comida para o cavalo. Ele já não limpa a bosta, agora ele dá comida. E assim, gradativamente, ele vai subindo na vida, né?
funcionalismo daquele tempo, né? Ele vai sendo promovido. E o rei de longe, o rei sabia que não podia chegar perto, porque ele ia se assustar. Então, ele lentamente vai construindo um ambiente para se aproximar daquele jovem, né? E isso vão passando anos, né? Não é uma coisa do dia para a noite, né? Então, ele, depois de um tempo, ele passa a fazer coisas menos braçais, vamos dizer, passa a trabalhar em partes mais internas do próprio reino, assim, né? Até que ele se torna, depois de anos, né, o rei já está velho, ele se torna o principal conselheiro do rei. O rei nunca falou nada, não disse, você é o meu filho. Ele ficou quieto. Ele ficou criando um clima muito lentamente para o momento acontecer. Ele não sabia bem quando que ia ser, né? E aí, aí a história termina, eles basicamente um dia vão fazer um passeio na floresta e o menino esse, ele meio que tenta matar o rei. Ele pensa, eu vou matar esse cara porque aí, enfim, eu posso assumir o trono, né? E aí, quando ele estava para fazer aquilo, o rei acorda. E aí, quando o rei acorda, o rei diz, você é meu filho, né? Isso é seu de direito. E aí, naquele momento, ele cai em si mesmo, né? Ele recobre a consciência. Então, essa imagem é como se o rei fosse o Buda, né? A criança somos nós. Mas se o Buda vem e dá a notícia para a gente de maneira muito direta, ele dá a transmissão e ele fala aquilo como se fosse uma coisa assim, preto no branco, aquilo não vai funcionar para a gente. Mas a gente precisa de um contexto, a gente precisa de um clima, de um ambiente. Aquilo tem que ser gestado cuidadosamente, né? Leva um tempo para você ir criando isso, né? Então tem essa habilidade de você, para essa transmissão ser eficaz, as causas e condições também têm que ser gestadas, né? Então essa transmissão ela acontece de uma maneira natural, né? Como se aquilo caísse de maduro simplesmente. Mas não é algo que a gente vai conseguir fazer preto no branco, assim, chegar e dizer, né? Então essa parte, como se fosse uma parte mais sutil, é o que diz respeito à linhagem, diz respeito às daquines, né? Essa coisa cuidadosa que vai sem lutar contra, sem forçar, mas de alguma forma vai produzindo as causas e condições e aquilo acontece. Questão de tempo, né? Então tem um ambiente propício para que essa linhagem ela seja sussurrada, é alguma coisa que vem, que cai de maduro, né? Cai de maduro. E essa habilidade é como se a gente facilmente perdesse, né? Ainda mais hoje em dia, né? É uma arte manter isso vivo, assim, né? Tá uns 9 graus aqui no Jatavana. Mês que vem vai vir o verão, né? Esperando. Mas a gente tinha que contemplar esse tema da linhagem, assim, né? Por exemplo, não é só linhagem familiar, mas é como que a gente transmite a energia das coisas. Como que a gente constrói ou não constrói um ambiente para aquilo ser comunicado, né? Como é que a gente comunica essa energia? Quão próximo a gente está de uma coisa natural, de uma coisa honesta, né? Uma coisa menos artificial, que seja menos um jogo, né? Para chegar a algum lugar. Aí, por exemplo, é muito importante a gente olhar isso, porque a gente tem que olhar, inclusive, aquilo que a gente chama das linhagens do Sansara. Porque, por exemplo, se a gente olha para alguma coisa e a gente diz, não, isso é Sansara,
É muito importante a gente olhar o que acontece dentro da gente quando a gente simplesmente dá esse diagnóstico. Ah, isso é samsara. É como se a gente tivesse tido uma grande ideia, a gente tivesse tido, assim, um super diagnóstico budista. Agora eu entendi, mas talvez a gente simplesmente tenha jogado alguma coisa para debaixo do tapete. A gente diz, bom, isso é o samsara, eu quero liberação, deve ser para um outro lado, e a gente vai. Só que aquilo não desapareceu porque a gente chamou de samsara, não aconteceu nada. A gente talvez colou um rótulo naquilo, né? Então, como que a gente vai precisar também se permitir estar aberto a olhar essas energias que a gente chama de samsara, essas transmissões que a gente chama de samsara, que acontece o tempo todo. São transmissões que acontecem nas nossas relações, coisas que acontecem em família, coisas que acontecem nos nossos projetos, né? É muito difícil estar aberto, né? Porque a gente quer que as coisas deem certo. Difícil, né? Eu sempre lembro daquela história do Lama Santen contando que o primeiro projeto que ele fez para o templo do Caminho do Meio era que o templo fosse de madeira, para que houvesse uma sanga que precisasse estar ali suando para manter ele em pé. Porque se não tem isso, é bom que ele desabe, porque não tem por que criar alguma coisa que fique para além da própria energia das pessoas, né? Mas a gente não necessariamente está disposto a fazer isso, porque a gente quer, enfim, a gente quer alguma coisa, né? A gente quer uma garantia. A gente quer alguma coisa, enfim, sólida, né? Como lidar, né? Como lidar, como olhar. Então, isso é uma transmissão de linhagem que ele estava dando, que ele estava fazendo naquela vez, né? Eles chegaram a fazer, caiu. Não sei se não tinha sangue naquela época, né? Eu não estava lá. Mas é porque não era para ser, né? Mas isso é dialogar de uma maneira muito direta com a realidade, né? De uma maneira muito direta, né? Como fazer isso, né? Sem, por outro lado, a gente imaginar que a gente não precise abandonar tudo também, né? Porque tem coisas que é melhor a gente se manter próximo e cuidando, porque aquilo pode ser o jeito de a gente manter aquela linhagem funcionando, aquela transmissão funcionando, né? Mas como não se atrapalhar nisso, né? Ou como, quando se atrapalhar, a gente acordar. Então, isso é bem interessante da gente olhar, né? Henrique, tudo Oi, bem? Francisco. Na página 58 do livro, no primeiro parágrafo, fala, de acordo com Vinaya, há 7 detentores de linhagem da disciplina do Buda Shakyamuni. Vinaya. Vinaya são os votos monásticos, né? Então isso aqui está ligado ao caminho do ouvinte. Porque a frase continua, né? Ele diz, de acordo com Vinaya, há 7 detentores de linhagem da disciplina do Buda Shakyamuni. O Vinaya está ligado aos votos de disciplina. Aí ele diz, de acordo com os detentores da linhagem de Bodhicitta, o Mahayana, que passam por Manjushri e Maitreya, há 6 ornamentos e 2 excelências. Eu não sei o que é isso, né? Ele também não explica, né? Ele também não é o ponto dele aqui, né? Porque ele vai... Aí depois ele vai dizer, de acordo com a tradição tântrica, os detentores da linhagem são os 84 Mahasiddhas ou santos. De acordo com o sistema Nyingma, há a transmissão da sabedoria do Buda e a transmissão oral dos seres sublimes. Agora ele vai dizer, se nós não estamos conectados com a mente de sabedoria, aí está tudo perdido. Tem uma coisa muito interessante, porque assim, é como se aqui ele estivesse dando
uma visão terra das coisas, né? Bom, tem as linhagens no sentido grosseiro da linhagem, tem a linhagem Nyingma, tem a linhagem ligada ao Vinaya e assim por diante, né? Então a gente tem uma sensação de que, bom, e se as pessoas não se interessarem mais por esse negócio? Bom, vai acabar o budismo, com certeza, vai acabar essas coisas, né? E se as pessoas não forem mais à missa, né? Eu ficava pensando agora nas igrejas católicas, né? Como é que eles fizeram, né? Porque, enfim, pandemia, eu não podia mais, as pessoas não podiam entrar na igreja, e o público já é um público de mais de idade, que costuma ir, né? Eu pensei, aquilo, não sei como é que eles vão se inventar, né? Na minha cidade, foi um tema, porque a cidade alemã, né? Tem a maior catedral estilo neogótico das Américas, um troço gigantesco, assim, né? E aí, fechado, né? Um tempão fechado aqui. Não sei se eles reabriram aquilo já, né? Mas, enfim, aquilo vira um troço, né? Mas aí tem essa sensação, bom, e aquilo vai virar um museu, vai acontecer o quê, né? Aí Dudjom Rinpoche, ele, quando vai falar a história da linhagem, no sentido, assim, quase cósmico, né? Ele fala da existência da linhagem independente dos seres humanos, por exemplo. Como que a linhagem existe independente dos seres humanos? E eu acho isso sensacional, assim. Porque a gente se acha super importante por achar que, pelo nosso esforço, do nosso javalizinho, a gente está ajudando aquilo a se manter vivo, né? E que, enfim, a gente tem um lado nisso um pouco insubstituível, porque, bom, e aí então vai tudo cair, né? Mas Dudjom Rinpoche diz assim, ele explica aquilo em 3 níveis. O último nível é o surgimento da linhagem para os seres humanos, mas aquilo é um detalhe, né? Não é o ponto mais importante. Então é interessante pensar nesses termos, porque ele está dizendo basicamente o seguinte: a compaixão, ela vai seguir sendo compaixão, tendo uma linhagem ou não, né? Ela vai seguir sendo compaixão. A sabedoria vai seguir sendo sabedoria, tendo uma linhagem ou não tendo uma linhagem. Isso não é alguma coisa que precise alguém ir lá, dar um nome e dizer que ela faz aquilo acontecer, né? Não precisa, né? Então aqui ele está olhando esse sentido muito profundo, muito amplo da linhagem, né? Em que aquilo, os seres, eu quando li aquilo, eu me senti assim, o último retardado da pior turma, né? Porque tu fica vendo que aquilo tu tem que desenhar, no nosso caso, né, a linhagem, a gente fica super perplexo com a complexidade daquilo, mas ele está falando de coisas muito ele está falando de coisas naturais, e como é que a gente reconhece as coisas como elas são, né? Como é que a gente acessa essas qualidades que já estão disponíveis, independente de uma linhagem ou não. Então, não foi o budismo que criou a compaixão, não foi o budismo que criou a vacuidade, não foi o budismo que criou a iluminação. Simplesmente são palavras que nos levam para aquilo que nem é mais ligado a uma linhagem, nem é mais ligado a uma tradição espiritual, no caso, né? Aquilo não tem dono, né? Mas a tradição ajuda a manter esse conhecimento vivo, né? Por isso que ela é importante. Mas a gente não deveria botar a carroça no frente dos bois, né? Botar ela como mais importante do que as qualidades e a sabedoria. Enfim, é o que ele está dizendo aqui, né? É uma outra forma de falar desse processo, né? Que é uma forma de materialismo espiritual também. Ok. Obrigado. Oi, Henrique. Pois é. E aí, tudo bom? Joia. Então, sabe que eu sempre achei um pouco estranho assim essa coisa das linhagens, né? De ter tantas linhagens e, né? Como se fosse uma espécie de, quer dizer, eu tinha esse olhar, né? Assim que como se fossem meio concorrentes, né? Aí tem uma linhagem, né? Como os novos Kadampas que o Dalai Lama nem reconhece, né? E enfim, essas questões todas assim meio de eu vi assim, achava estranho, né? Essa coisa de que
pareciam meio que facções do budismo, né? Mas hoje eu achei muito interessante hoje essa que tu trouxe assim do livro, né? De ver as linhagens como uma coisa muito sutil, assim, né? Super poético, na verdade, né? Esse trecho do hálito das Dakinis, assim, nossa, super super poético, né? Então, mas assim, eu queria ver se tu podia comentar um pouco mais essa visão, assim, esse contraponto, né, da visão que ele traz, né, de linhagem de uma coisa mais sutil, assim, de transmissão, e em contraposição com essa visão relativa, né? Tudo bem que eu sei que é relativa, mas essa visão das diferentes linhagens, como é que elas, como é que, por exemplo, uma linhagem veio a outra, né? Como é que por exemplo, isso para mim é meio misterioso, né? Como é que, por exemplo, os Gelupas veem os Sákyas e assim por diante, né? Que um tá certo e o outro, um é mais antigo, né? Tipo, a nossa linhagem se considera a mais antiga, né? A linhagem antiga, né? Então, como é que tu vê isso, essa contraposição, assim, né? Que pode até parecer meio contraditório, né? Mas, enfim, o que tu acha disso tudo? Eu acho que esse é um samsara que ele não nos pertence, sabe? Especialmente no caso das linhagens tibetanas, eu acho que isso é uma coisa deles, assim. Eu acho que o tanto que a gente conseguir escapar disso é melhor, sabe? Porque eles brigavam muito no Tibete. Nossa, aquele passado, as histórias tibetanas, assim, são horripilantes, né? A gente fica falando dos cristãos que fizeram as cruzadas e não sei o quê, os católicos, os islâmicos, mas, cara, tu vai ver o que aconteceu no Tibete, não foi fácil, né? Os tibetanos não são fáceis, né? Então aquilo de fato virava facção, assim, né? Milícia, né? Virava um negócio do Sansara, né? E tem interpretações, inclusive, que foi justamente esse tipo de comportamento que acabava acontecendo e que culminou karmicamente na invasão chinesa no próprio Tibete, né? Então aquilo é como se tivesse sido uma rebordosa kármica deles mesmos, assim, né? Do tanto que eles aprontaram lá dentro, né? Uhum. E é muito estranho, por exemplo, quando eu fui para a Índia, né? Aí eu fui para Dharamsala. Aí tu te sente um peixe fora d'água, porque é todo mundo gelupa, estudando uns textos super cabeção, assim, de filosofia budista, uns troços assim. Aí eu perguntei, vocês meditam? Não, mas eles estudam, eles sabem tudo, né? Aí tu vai para o Nepal, não tem Gelupa, não tem Nyingma, tem Kagyu, aí tem Guru Rinpoche para tudo que é lado, né? Tu vai ao Sikkim, o Sikkim, eles são tão orgulhosos, né? Eles dizem assim, olha, só para você ter pisado no Sikkim, você já com certeza não vai renascer nos 3 reinos inferiores. A pessoa sai de lá se achando garantida, assim, né? Conseguiu o passaporte para não cair lá, né? É muito gozado, assim, essa visão asiática, né? E eu acho que o exílio fez muito bem para os tibetanos, no sentido deles precisarem se encontrar e se resolver com muitas coisas, né? Mas para nós é como se fosse uma briga que é importada, ela não diz respeito a gente, né? Mesmo essa noção que o Dalai Lama fala, né, dos novos Kadampas, ele diz, olha, para os ocidentais, vocês não se metam com isso, isso é uma questão nossa, né? Então eu acho que se a gente conseguir manter esse frescor, assim, para nós é a melhor situação, né? Isso não é alguma coisa que diz respeito a gente não vai conseguir resolver isso. E eu acho que o fato me chamou muita atenção quando o Kassensei veio ao Brasil, né? Tu acompanhou ele, né? E a gente fez aquele puja aqui no Caminho do Meio, que a gente recitou o Sutra do Coração em japonês, depois em tibetano
e depois em português. O Kassense tem quase 90 anos, né? Ele está nos Estados Unidos desde os anos 60, né? Porque ele conviveu com Shunryu Suzuki, né? Que morreu em 70. Vocês calculam, ele está mais de 50 anos nos Estados Unidos. Ele disse, eu nunca tinha recitado o Sutra do Coração em tibetano, muito menos numa língua ocidental. Ele foi fazer isso no SEB, né? Então, eu achei muito louco aquilo, porque era um testemunho também de uma visão oriental que chegou aqui no Ocidente e não necessariamente conseguiu estar totalmente aberta, né? Não que tenha que se ocidentalizar, não é isso, né? Mas é porque tem aspectos culturais que talvez não sejam o ponto principal, né? Então eu lembro da cara de alegria dele, assim, de estar lá sem entender nada, fazendo o Sutra do Coração em português, mas com uma cara ótima, assim, porque na hora do mantra ele entendia, né? Não sei se o mantra ele entendeu, né? Porque a gente recitou aqui, né, com o nosso sânscrito, né? Mas, enfim, eu achei aquilo muito simbólico, né? E no caso do Tibete, por exemplo, era inevitável que essas coisas acontecessem, porque o Dalai Lama, o Alan Wallace, ele fala, né, que tinha esse ditado no Tibete, que cada vale tem o seu dialeto, porque eles não tinham um MEC, eles não tinham um sistema educacional, um ministério que pudesse unificar a língua tibetana, né? Então eles não se entendiam dentro do Tibete. Tu morava numa região, tu ia para outra, era Tibete, era tibetano, mas tu não entendia mais. Então eles diziam, cada vale tinha o seu dialeto, cada lama tem o seu dharma, porque não era uma época não era um contexto que havia uma mobilidade. Então cada lugar que eles estavam tinham situações específicas, tinham problemas específicos, tinham inclinações específicas das pessoas, e os ensinamentos começam então a se moldar um pouco aquele contexto, né? Mas é muito particular de cada situação, né? Aí começam a surgir muitas linhagens nesse sentido, porque são muitos contextos culturais também diferentes, né? E tem muitas linhagens que desapareceram. Isso eu acho muito impactante de ver, assim, né? É como uma coisa que surge e daqui a pouco desaparece, né? Eu fico muito impressionado de ver, assim, né? Além Desaparece, de dessas, repente ninguém mais lembra daquilo, né? além das 4 que existem hoje, existiram outras, então, né? Elas, não sei se elas chegaram a ser reconhecidas, né, como linhagem Sakya, Gelupa, né? Mas tinha a linhagem Kadampa original, que é de Atisha, né? Que desapareceu. Os Gelupa, eles meio que reformaram aquilo, né? Mas tem muitas linhagens menos conhecidas que surgiram assim, com mestres iluminados e desapareceram, né? Muitas, assim, muitas coisas, né? Por exemplo, o budismo, como ele é, o budismo indiano, a gente não tem mais registro, praticamente. Porque o budismo indiano, como ele existia na Índia, né? Ele vai para o Tibete, por exemplo, ele vai para a China, mas ele mesmo desaparece dentro da própria Índia. A gente não sabe mais como é que eles fazem direito, né? Sabe que eu falando nisso, né, que tem um filme que eu descobri na internet, eu acho que eu postei aí no grupo, não sei se tu viu, que é sobre, que no livro, tu lesse o livro do Ka-sensei, o Sutra do Coração? Não. Não? Então, ele fala muito do tradutor chinês que trouxe o Sutra do Coração, que foi buscar o Sutra do Coração original na Universidade de Nalanda, né? Que é o Chuan-Tsang. Então, é um filme sobre esse cara, e se passa na Universidade de Nalanda, né? Ele vai a pé da China até lá, assim. Que legal. Leva, sei lá, 10 anos, assim, caminhando. É muito bacana. Que tu falou agora do budismo indiano, né, que desapareceu, eu lembrei disso aí, porque foi graças ao Chuan-Tsang que o Sutra do Coração ficou vivo na China
e depois teve a tradução reversa para o sânscrito, porque ele desapareceu na Índia, né? É uma história incrível essa. Nossa. Uhum. Eu vou ver, mas vou achei procurar. super bonito tu lembrar dessa questão do Sutra do Coração, no SEB em 3 línguas. Esses dias postaram uma foto disso, não sei se tu viu ali no... Acho que foi no Instagram do Lama, algum Instagram desses, assim, dos diferentes mestres ali, o Ka-sensei, o Lama, e não lembro quem mais estava, né? De diferentes linhagens, de diferentes tradições. Aham. Uhum. Sim, foi muito bonito, né? Nossa, foi muito especial esse dia mesmo. É. Oi, Henrique. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Oi. Queria, se der tempo, fazer uma última pergunta. Que a gente sempre fala isso, assim, né? E a gente se atenta para a questão da linhagem, quando a gente vê um mestre, a gente tem essa coisa, né, de falar, olha, veja a linhagem desse mestre, né? Mas a gente tem mesmo o exemplo do John Limpa no budismo tibetano, né? Que ele não teve isso, essa linhagem, né? Não sei dizer sobre ele, até se você pudesse falar um pouquinho. E até no hinduísmo mesmo, eles falam de avatares, né? Que são essas pessoas que não têm uma linhagem, mas elas se realizam assim na prática. Não sei se é o mesmo conceito, assim, se é algo próximo disso. Do John Limpa, ele estraga um pouco, né? No sentido de que ele quebra a lógica, né? Mas, por exemplo, ele morreu quase no anonimato, sabe? Porque como ele não tinha uma vinculação formal, ele não teve um reconhecimento. E dá para entender, porque tinha muito charlatão naquela época já no Tibete, né? Os textos falam, né, de pessoas, por exemplo, que pegavam, sei lá, inventavam qualquer coisa, copiavam de qualquer jeito e se faziam passar por grandes mestres para poderem ter influência, poder receber doações, dinheiro e ter status, porque dentro daquele ambiente talvez ou provavelmente era a posição social que desse mais status, poder, influência, dinheiro e tudo, né? Aí quando o John Limpa chega, né, vestido de barro e penas, né, como ele mesmo fez, né? Aí ninguém vai levar ele a sério. Mas a diferença é que aí o que acontece? Você começa a olhar os alunos dele, né? Aí um depois do outro começa a atingir o corpo de arco-íris. Aí aquilo ninguém tinha visto em tempos recentes no Tibete, né? Ninguém tinha visto. É uma coisa completamente fora da curva, né? Mas se fosse perguntar para ele, ele ia dizer, não, eu sou um vagabundo, eu não sei nada, né? Então, aí fica esse detalhe, né? Por exemplo, ele não tinha necessariamente uma vinculação formal, mas aquilo era incontestável quando você olhava o impacto que ele produziu, né? E aí, quando outros mestres começam a, enfim, dar o braço a torcer e olhar para os textos, eles veem que os textos são realmente verdadeiros, né? Não são nem textos compostos assim no sentido humano, né? Eles veem que são ensinamentos que vêm diretamente de Guru Rinpoche, né? Então, mas isso ele já estava no fim da vida praticamente. Aí quando ele renasce como Dudjom Rinpoche, aí é uma unanimidade, né? Ele desde pequeno é um paradoxo, porque aí quando vem Dudjom Rinpoche, vem a sequência de Dudjom Limpa, Dudjom Rinpoche vai dedicar a vida toda, ele vai viver 80 e poucos anos, a estruturar a linhagem. Ele vai ser reconhecido como um tulku, ele vai organizar os textos, ele vai corrigir os textos, ele vai ser o mestre de todos os outros mestres, né? Então é um paradoxo, porque é muito circunstancial, é como se ele tivesse surgido naquele momento, num contexto cultural, social, político, porque era o que precisava para chacoalhar. E quando ele renasce, o contexto já era outro, era um contexto que as coisas agora precisavam ser estruturadas, porque, enfim, vai vir a diáspora, eles precisam fugir e o budismo precisa se reorganizar no exílio, né?
Então ele vai ser a grande fonte, né? Uma unanimidade do Rinpoche nesse sentido, né? Então é interessante de ver que aquilo nunca é uma coisa absoluta, mesmo que ele tenha essa aparência desleixada, aquilo é por um contexto específico, né? Agora, é um pouco como aquele ensinamento do capítulo anterior de eternalismo e niilismo, né? O Buda diz, não, eu não tenho problema com os eternalistas. Se eles quiserem achar que eu existo, tudo bem. Eu só vou falar para eles da vacuidade, mas eu não vou obrigar. Se eles quiserem dizer que eu sou vacuidade, não tem problema. Só que eu estou aqui. Então, ele não é uma posição de confronto ou de crítica, simplesmente, né? É de conseguir fluir no meio das coisas, né? Então, para aquele contexto, não parecer ter um mestre foi talvez o melhor meio hábil que ele pôde inventar, né? Mas aí, na vida seguinte, ele fez justamente o contrário. Ele se tornou aquele que estrutura, que é totalmente formal, né? Então, ele tem manuais impecáveis, assim, sobre como conduzir rituais. Muito impressionante, por exemplo, do John Limpa, nos termas, na biografia dele, ele diz, né, que ele não sabia nem escrever direito. Então, nos termas, né, que ele recebia diretamente das daquinas, de Guru Rinpoche, dizia, olha, tu escreve isso, mas depois dá para alguém corrigir. Né? Isso vinha como parte do termo, porque ele não sabia tibetano direito, né? Até erro de conjugação verbal, não sei bem o que tinha erro ali, né? Mas não... O Guru Rinpoche sabia que ele não era bom naquilo, né? Não tinha problema. Aí do Rinpoche era o contrário, ele talvez foi o maior erudito da geração dele. Então aquilo é muito simbólico, porque não é uma coisa absoluta, é pelo contexto. Então do John Limpa vem num contexto que todo mundo se orgulhava de qualquer coisa. E aí ele vai escorregar para um lado. Aí quando vem o apocalipse, né, tá tudo desaparecendo, ele vem como aquele que vai ser um farol, né, e vai estruturar tudo, né? Então não tem uma posição única, né? Isso que é interessante. A gente tem que sempre olhar o que precisa, né? Eu acho muito habilidoso, assim, de ver como é que ele fez, né? E esse atual é muito novo ainda, né? Acho que ele tem 20 e poucos anos, né? O atual do John Rinpoche, né? Ele é muito jovem ainda. Mas vamos ver, né? Tá aí já. Então, a gente vai fazer dedicação, pessoal. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lop Chosun, Rin Lo Chedzan, Sasun Chapapel, Ju Chosun, Nan Wadan, Nugrau do Sungile.